sobre nós diante de uma sociedade, diante de desejos, diante de tristezas, diante de desgastes. A verdade é que a vida precisa ser construída e você sabe bem disso. Todos nós sabemos que a vida do ser humano é uma luta, mas também tem seus momentos de alegria. Mas eu quero te falar, a maior oportunidade dentre muitas que o homem tem para construir a vida é a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz a presença de Deus para a vida do homem. E não é qualquer tipo de presença, é a presença santa daquele que te criou. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela fala através de Jesus para aqueles que ouvem a palavra. Tem dois grupos de pessoas: os que ouvem as palavras, disse Jesus, o que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-los ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio a chuva, veio os ventos, veio a enchente sobre aquela casa, e a casa permaneceu firme, porque estava construída sobre a rocha, estava sustentada. Mas Jesus, ele traz um segundo grupo de pessoas, e esta é a maioria, que a Bíblia diz sobre a perdição. O número dos perdidos são incontáveis. A Bíblia Sagrada, ela fala por meio da boca do Senhor Jesus que aquele que ouve as palavras de Jesus, os santos ensinamentos, os santos mandamentos de Jesus, e não os pratica, Jesus compara ele ao homem insensato, isto é, ao homem tolo, o homem que vive uma vida loucamente. Ele compara o homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Veio a chuva, veio os ventos, veio as enchentes, deu sobre a casa e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Assim são as almas perdidas. Assim é a tristeza quando o olhar de Deus bate sobre o mundo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia Sagrada diz que o que faz separação entre o homem e Deus, entre o homem viver na presença de Deus e viver na carne, são as atitudes da carne, os pecados. A Bíblia Sagrada fala isso. E o que eu quero dizer para você, que pela lei de Moisés, o sacerdote, uma vez por ano, ele poderia se achegar na presença de Deus, diante da tenda da congregação em Israel, para oferecer sacrifícios pelo perdão dos pecados dele e do povo de toda Israel. Também vemos que sacrifícios eram oferecidos, e assim o escritor, a carta aos Hebreus, fala que no passado Deus orientava o seu povo por meio de sacrifícios de animais. Toda vez que uma alma pecasse, um sangue de um animal precisava ser derramado. Mas quando Jesus veio sendo o perfeito sacrifício, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do coração do homem, o mundo é estruturado pelo ser humano, pelas suas atitudes pecaminosas, pelas atitudes de pecado do homem. O homem vive dentro do seu querer que leva à morte, e vive distante para sempre, longe de Deus. Se ele morrer e entrar no inferno, vai ser um tormento eterno. Mas a verdade da Bíblia Sagrada que diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, isto é, aquele que vive constantemente, Deus não é Deus de momento, Ele te chama para ter uma vida. Não adianta eu e você hoje brincarmos de sermos crente, louvarmos a Deus e amanhã termos uma vida liberada a pecar, uma